Então, nós precisamos nos organizar e precisamos de engajamento, né? Daí, o que a gente espera é que esse grupo que está aqui possa ser capaz de mobilizar outras pessoas para essa nossa batalha, que é árdua, e já começa assim, a gente percebe que tem inúmeros entraves, tem outros espaços que discutem também a questão da valorização da profissão, né? Discute o quanto a gente precisa se firmar realmente legalmente como profissional, mas não há consequência, porque não há a devida provocação, por exemplo, nos conselhos de educação, tanto municipal quanto estadual. Eu propus muitas vezes no, no, em uma das discussões com os coletivos que nós criássemos um fórum estadual, um fórum municipal de educação, e isso ainda não ocorreu. Tem uma colega nossa, pelo menos está denominada como Ruth, mas como eu conheço, que é a Rosa, ela está pedindo a palavra, então eu vou passar para ela. Por favor, somos todos escuta. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Adalto é já um amigo já de muito tempo. Muito tempo assim também, né, faz bom tempo já. E, inclusive, eu cheguei a participar de algumas reuniões, acho que foi em 2017, se eu não me engano. Cheguei aí a algumas reuniões com ele, onde ele estava liderando essa luta. Na época, eu fui enquanto acompanhante, né, e não me engajei tanto assim nessa luta, mas hoje percebo, né, a necessidade que nós precisamos de ter essa regulamentação, esse reconhecimento de não sermos só professor, professorinha, ajudante de sala. Inclusive, acho que levantou a questão de áreas de trabalho, postos que nós estamos perdendo. E eu me lembro que quando eu fui fazer a especialização em psicopedagogia e psicomotricidade, muitos psicólogos falaram que os pedagogos estavam invadindo a área dos psicólogos. E foi uma questão intensa. Eles podem invadir a nossa área fazendo psicopedagogia, mas a gente não pode também participar, né? Então, assim, eu trabalhei com psicólogas que não entendem, não sabem nada de planejamento, de nada, né? Entende só da parte de psicologia, mas a questão da didática, essa ciência da educação, né, que nós ensinamos, principalmente para nós que gostamos muito da educação. Eu sou apaixonada por educação. Eu acho que se eu fosse médica, se eu fosse dentista, eu certamente acabaria em uma sala de aula ensinando, né, para outros, né? Então, assim, existe essa questão de você estar disputando espaço com outros profissionais que tentam limar a gente, tentam amarrar a gente. Então, assim, é com grande alegria, né, que eu recebi essa notícia de Adalto, a retomada por essa luta, né, e, assim, estou aqui disposta a contribuir, né, da melhor maneira possível. Mais uma vez, eu quero, não conheço pessoalmente algumas pessoas, mas acho que vamos ter oportunidade, né, de dizer que é um prazer, né, estar com vocês aqui, conhecendo virtualmente, né, e em uma luta assim que tanto vai nos favorecer, e há muitas meninas que estão estudando nos cursos de pedagogia, cada vez mais assim desmotivadas. Eu percebo
percebo uma falha muito grande no currículo de formação das meninas novas que vão chegando nas escolas, né? Por exemplo, a gente vê certas posturas de profissionais de educação infantil, né, que, por exemplo, assim, exige-se do psicólogo que faça terapia, né? Mas o pedagogo, por que não fazer terapia? Porque a gente está em sala de aula, a gente está lidando com seres humanos, crianças, adolescentes, adultos, colegas de trabalho, e a gente sai muitas vezes exaurido dali emocionalmente. E colegas que chegam para crianças que estão tendo o primeiro contato, né, no café infantil, 4, 5 anos, dizendo: você nunca vai ser nada, coisas assim do tipo, que a gente que acredita no poder da educação jamais deve, né? E eu falei com ela que uma frase dessa pode simplesmente acabar com a imagem que a criança tem, né? Esse primeiro contato com a escola. Então, a gente precisa lutar por um currículo, né, que forme profissionais que realmente incluam essa questão de metodologias EAD, a questão do acolhimento, né, dessa questão de, como é que eu digo, metodologias vamos dizer, tipo, até coach mesmo, né, que eu digo, de mostrar para a criança, para o adolescente, para o adulto, que ele é capaz sim, né, que o limite quem dá, né, até onde a gente pode chegar, somos nós mesmos, Deus, quando nos leva, né? Então, assim, não existe limite. A gente planta aquela sementinha e ela vai germinando, demora, né? Então, por isso que tudo que não é tão rápido, né, não é valorizado. Então, eu acho, assim, que esses cursos estão, meu Deus do céu, precisando, assim, de um olhar muito atento, e a gente precisa realmente lutar por isso. Ok. Então, desculpe a minha não poder contribuir mais assim no momento, mas foi o que me veio à mente. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Obrigado, Rosa, você que é, de fato, né, uma amiga de longas datas e de alguns trabalhos importantes, né? Suas contribuições, como as contribuições todas que porventura venham, são realmente importantes. Eu acho que a consciência precípua de que a gente precisa se organizar é o principal, né? O Elber, aqui no chat, né, ao vivo, ele justamente pergunta se dentro desse propósito nosso tem também a busca pela criação dos conselhos de pedagogia, como tendo advogado, psicólogo, médico, etc. e tal. Delma no chat já respondeu que sim. De fato, há essa pretensão, agora há um caminho, né? Há um caminho. Por exemplo, as duas propostas que foram aprovadas no Conselho, na Câmara Federal, quando foi para o Conselho de Educação, eles excluíram o artigo que falava da instituição dos conselhos, entendendo que os conselhos de educação já instituídos nos municípios e nos estados já dariam conta disso. Mas há uma diferença muito grande entre, por exemplo, um conselho de categoria e o conselho da educação. Então, que nós vamos precisar brigar, e aí nessa discussão pela regulamentação, é que se aceite no projeto de lei, né, ao desarquivar o que arquivaram, ou a propor um novo projeto de lei, que se garanta a possibilidade da criação dos conselhos da categoria. E isso é muito importante, porque é a partir do conselho, inclusive, que a gente pode definir parâmetros para condições de trabalho, a gente pode definir parâmetros para poder se ter
digamos assim, um código de ética da profissão. Nós não temos um código de ética, né? Então, são esses, a partir da instituição dos conselhos, nós vamos poder, inclusive, opinar quanto à formulação dos currículos nos cursos de pedagogia. Porque hoje nós não podemos opinar sobre isso. Sendo profissionais formados, né, em pedagogia, sendo profissionais de direito da área, né, por direito, nós não temos autoridade para poder intervir na conformação dos cursos de pedagogia. Porque na conformação dos cursos de pedagogia é que nós vamos poder dizer que tipo de profissional nós esperamos ao final dessa formação. Se é apenas o profissional docente ou se é o profissional, como nós entendemos, que, apesar de partir da docência, mas ele pensa o processo educacional. Ele não é apenas um executor de tarefas, ele reflete sobre ela, ele organiza, ele propõe. Então, o profissional de pedagogia, ele é, acima de tudo, um cientista da educação e precisa ser respeitado e reconhecido como tal. Então, se a gente não se movimentar nessa direção, a gente, infelizmente, vai continuar como está. A gente chega em determinados espaços, mesmo se falando em educação, a pedagoga e o pedagogo são os últimos a serem ouvidos. E muitas vezes aquilo quando que a pedagoga... são ouvidos. Quando são ouvidos, obrigado. Verdade. Então, quando são ouvidos, e muitas vezes, quando são ouvidos, o que se fala não é levado em consideração.